tarde, amigos. Olá a todos. Começando mais um vídeo aqui no canal, no nosso canal. Eu sou o Carlos Cardoso, colunista do Soteroprosa. Soteroprosa, que é uma plataforma de 11 colunistas do goleiro à ponta esquerda, que está acessível no www.soteroprosa.com. Acesse nossos artigos. Nós também temos um perfil no Instagram, @Soteroprosa. Vá lá, confira nossas lives e também a notícia dos nossos eventos. Bom, gente, o debate hoje é sobre futebol. Vocês estão vendo aqui figuras ilustres. Aqui, uma delas, ídolo da nação tricolor, dispensa comentários. Mas antes de começar nosso debate, vou pedir para os nossos convidados se apresentarem aqui. Vou começar por você, Fabrício Cunha. Se apresente à nossa audiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Cunha, narrador da Rádio Sociedade Bahia. Eu tive o prazer de trabalhar com o grande Emerson Ferretti, dos convidados. Emerson, se apresente, por favor. Bom, olá a todos, prazer estar participando, obrigado pelo convite. Dispensa apresentações, né? Bom, eu fui ex-atleta profissional de futebol, ex-goleiro, aqui na Bahia, joguei no Bahia e no Vitória também, e agora comentarista esportivo, como o próprio Fabrício falou, né? Tivemos juntos na Transamérica, mas também em outras emissoras também eu trabalhei, fui presidente do Esporte Clube Ipiranga também por 8 anos e algumas outras atividades. Então, sempre ligado ao futebol, sempre ligado ao esporte, né? Vai lá, Jessé. Boa tarde a todos, agradecendo aí ao Carlos pelo convite, né? Me chamo Jessé, sou sociólogo, estudei com o Carlos na UFBA, né? Em 2006, quando a gente entrou na faculdade, quando eu entrei na faculdade. Torcedor do Vitória, baiano, mas hoje eu moro em Fortaleza desde 2014. Estou aqui trabalhando, né, me estabeleci em Fortaleza. Daí, como sociólogo, já pesquisei um pouco também sobre futebol, né, um tema que, além de torcedor apaixonado do Vitória do futebol, também um ramo da minha pesquisa também. Bom, gente, vamos começar nosso debate aqui falando de algo que acontece aqui, que eu vejo muito acontecer aqui, principalmente no Bahia, né? Que é essa coisa de glorificar o passado. Um exemplo, o Bahia tem uma questão aqui que ele costuma trazer jogadores que já deram certo uma vez, né? Teve aquele caso de Adriano Michael Jackson, que foi bem na Série B, depois quiseram trazer de novo e não foi a mesma coisa. Fernandão fez um grande sucesso, o Bahia quis trazer de volta Fernandão, o pessoal está pegando no pé de Fernandão agora, e quiseram trazer Tite, o zagueiro Tite também não deu certo, então a torcida fica querendo trazer Talisca de volta. E no Vitória, teve um monte de presidentes aí ultimamente, né? E acabou elegendo Paulo Carneiro, né? Que deu certo no passado, e acharam que Paulo Carneiro, vindo de volta, retornando, ele ia fazer o mesmo trabalho. E eu queria saber o que vocês acham disso, né? Dessa mania de ficar querendo reviver o passado, as glórias do passado, tentando trazer gente que já deu certo, como se fosse dar certo novamente. Fabrício? A gente tem muito esse resgate do clube de tentar buscar aquilo que é certo no passado. Então, eu vejo que o próprio futebol, o Emerson, talvez tenha até mais verdade de falar sobre isso. Eu acho que a cultura do futebol brasileiro é essa rotatividade, esse ciclo terminar, né, de jogador. Eu acho que é um problema já internacional da cultura do futebol. Emerson? Justamente, né, a percepção de quem dirige os clubes, né, quando contrata um jogador que já passou pelo clube e deu certo, né, a percepção é que a probabilidade de erro é menor, justamente porque esse jogador já jogou pelo clube, a torcida já conhece, ele já teve sucesso, então você é quase como uma aposta garantida, né? Só que assim, nem sempre dá certo porque o contexto é outro. O jogador, logicamente, já vai estar mais velho, em uma outra situação, os companheiros diferentes, uma série de situações diferentes. Então, não é uma garantia, mas a percepção é que a probabilidade de erro é menor, né? Justamente porque esse jogador já passou e já é aprovado, né? Saiu do clube aprovado pelo seu torcedor, pela imprensa.
Então é muito mais fácil. Na verdade, quando você contrata um jogador com essas características, né, de já ser um ídolo do clube, você praticamente não tem rejeição nessa contratação. E isso facilita a vida de quem está comandando, né? Então, quem tratou, por exemplo, o Fernandão, ninguém no meio da torcida do Bahia ou na imprensa baiana foi contra. Por quê? Por tudo aquilo que ele já tinha feito em 2013. Né? Só que, como eu falei anteriormente, o contexto é outro. O Fernandão hoje já tem 32 ou 33 anos, já não é o mesmo jogador, os companheiros são outros, o futebol mudou, enfim. A garantia não é garantia de sucesso, infelizmente. Né? Então, acho que vai muito por aí, né? Dar uma tranquilidade a quem está contratando de alguém que já deu certo. Em relação a presidentes voltarem, eu acho que no caso específico do Vitória, o Paulo Carneiro foi eleito, logicamente, sim, pelo histórico dele no clube. Ele, para mim, é o grande responsável pelo Vitória ser o que é hoje, né? Tanto tempo que ele esteve à frente, ele fez com que o Vitória melhorasse muito sua estrutura, ele fez com que o Vitória crescesse, ele formou jogadores, enfim. O Vitória deve muito ao que é hoje a Paulo Carneiro. Os tempos passaram, mas na última eleição em que ele concorreu, eu acho que ele foi eleito porque os adversários, nenhum adversário tinha condições ou expertise para poder fazer um trabalho que o Vitória estava precisando. O Vitória estava numa situação muito complicada e aí Paulo Carneiro entrou justamente por conta de um histórico todo. Se ele é o melhor ou não, é uma outra história. Só que naquela eleição, com os candidatos que tinham, para mim, ele era o melhor. Emerson, eu acho que o futebol, cada vez mais, também é um negócio muito imediatista, né? E aqui no Nordeste, principalmente, né, em função da concorrência desleal, né, dos nossos clubes com os clubes do eixo Rio-São Paulo, né, e sul do país, a gente não tem muito tempo de ficar apostando, né? Então, acho que essas contratações geralmente são essa, como a Emerson falou, né? A questão de segurança, tem a ver muitas vezes com a identidade, né? Tipo, jogadores que já têm identificação com o clube, que gostam do clube, né? Que tem mais vontade de vestir a camisa. Mas tem muito a ver com o que a Emerson falou, né? O caso do Bahia. Se o Bahia contratasse um outro centroavante que não o Fernandão, um jogador desconhecido, a torcida ia criticar, ia demorar, né? Ter paciência com o cara e tal. Então, sendo o Fernandão um jogador que já jogou, já fez história no clube, então o respeito, né, a contratação é bem maior. Mesma forma a Vitória agora, quando anunciou 2 reforços. O Wallace, um jogador já rodado, mas que jogou no Vitória já por 2 ou 3 oportunidades, e o Lucas Cândido, que foi muito bem na Série B do ano passado, mas está sem jogar. Se o Vitória contratasse um outro jogador que está, acho que 4, 5 meses sem jogar, né, mesmo antes da pandemia, desconhecido, seria uma crítica terrível, mas como é o Lucas Cândido, que jogou bem ano passado na Série B, a torcida está feliz com a contratação. Claro que quando vier a jogar, né, vai ser uma outra questão, né, vai depender do desempenho dele em campo. Mas tem muito isso que o Emerson falou, uma aceitação. Então é como se fosse uma aposta mais segura para quem contrata, né. E eu acho que em alguns casos, acho que é muito importante também, eu acho que a gente não deve cair na mesmice de ficar sempre procurando jogadores que já passaram pelos nossos clubes, mas quando tem a ver com essa questão da identidade do jogador que se identifica, que tem um respeito, que é baiano, que foi formado na divisão de base dos nossos times, né? Eu acho que aí tem uma relação legal, porque a gente sabe também que o futebol é um mercado, né? Muitos atletas vêm para os times apenas pensando numa projeção para ser contratado por outras equipes. Quando você tem a chance de contratar um jogador que tem identificação maior com o clube, que joga com mais vontade, que tem um histórico ali no clube, é bacana. Agora, claro, como a Emerson falou também, sempre que vê o contexto, né? É um jogador que está em boas condições para jogar, ou é um jogador que veio só para se aposentar, só para terminar a carreira, né? Então, tem que pensar sempre nisso, na identificação, na identidade do jogador, mas também na qualidade, que como a gente também não tem condição de apostar, não dá para contratar um jogador que não sabe se vai contribuir, né? Como o Fluminense contratou o Fred. O Fred está vindo em decadência já há muito tempo, física mesmo, né? Talvez nem jogue pelo Fluminense, né? Mas o Fluminense talvez possa se dar o luxo de apostar no Fred. O Vitória e o Bahia não tem condição de fazer isso. Precisa de um jogador que chegue para jogar, para vestir a camisa, para contribuir, mesmo que seja para ser reserva, né? Então não dá para ficar apostando em jogador, né, de 40 anos, 39 anos, que já está né, que está uma decadência física, né? Mas acho que tem muito a ver isso também, como o Elson falou, a questão da diretoria também não querer fazer aposta muito complicada. Você contrata um jogador desconhecido, vem muita crítica da imprensa, da gente quanto torcedor. Quando é um jogador que já tem uma passagem positiva pelo clube, né, a aceitação é muito mais rápida, né?
e beneficia também a diretoria. Beleza. Eu queria também estabelecer aqui um debate aqui rápido sobre estilos de presidência. Belintani é totalmente diferente de Paulo Carneiro, né? Belintani é tido como um cara sereno, foi secretário da prefeitura, um cara que fala bem, assim, calmo, tranquilo, um bom administrador, um bom gestor. Já Paulo Carneiro tem aquele estilo assim, estilo antigo, né? Tipo, eu vi com o Miranda, tem rompante com a imprensa, fala, é um cara personalista, né? Vou fazer, vou acontecer e tal. Aquele cara que se impõe e tal. Eu queria estabelecer o que é bom para um clube, né? Se é um cara gestor, assim como o Guilherme Belintani, que passa aquela calma, aquela tranquilidade de gestor, ou Paulo Carneiro, que é um motivador, que fala, que polemiza, mas que se mostra um cara determinado. E aí, Fabrício? Olha, eu prefiro a gestão mais ao estilo de Belintani, uma gestão mais moderna, uma gestão que aproxima do torcedor. No caso do Vitória, o Paulo Carneiro tem uma gestão, como você bem colocou, mais nos anos 90, onde tudo muito centralizado na figura do presidente, né? Então, eu acho que a grande diferença está aí. O Carneiro centraliza muitas questões, personifica muito o clube com o dele, enquanto que o Belintani consegue uma visão mais coletiva dos fatos, né? E consegue fazer com que os setores do clube possam trabalhar com certa autonomia. E é só a gente ver o sucesso de vários setores do clube, setor de marketing, né, a própria diretoria de futebol, contratações sempre interessantes. Então, assim, agora vamos lembrar que futebol, pelo menos até o próximo momento, 2020, não existe uma fórmula real, né? A gente tem exemplos de gestões que parecem mais com a gestão Belintani, que deram muito certo, outras que nem tanto. E gestões parecem com a do Carneiro, também que dá certo. O Atlético Paranaense também tem uma gestão muito centralizadora no gráfico. Certo. Bom, vamos lá. Hoje em dia, quando se fala em gestão, seja de alguma empresa, seja de um clube de futebol, a gente fala em gestão de pessoas, né? E aí que está a grande diferença de um para o outro. O Belintani, como um gestor moderno, que entende que precisa ter diálogo, transparência e respeito às pessoas, ele consegue fazer com que o clube fique harmônico, né? Que é diferente justamente de Paulo Carneiro, né? Que o grande problema não é nem tanto a capacidade de gerir de Paulo Carneiro. Paulo Carneiro é um cara visionário que está pensando já em 2030, que se você conversar com ele, você vê que ele entende de futebol, entende de gestão. O problema é que ele não sabe se relacionar. Ele sempre vai para o embate com as pessoas, acha que está todo mundo contra, tem por hábito também intimidar pelo tom de voz, né? Pela forma de falar, e é justamente o contrário do que a gestão moderna pede, que é justamente abrir para o diálogo, você respeitar o outro, né? E aí que está a grande diferença. Eu acho que Paulo Carneiro até entende muito mais de futebol do que o Belintani, só que o Belintani entende muito mais de gestão do que Paulo Carneiro, e faz com que as pessoas que estão ao seu redor acabem abraçando muito mais a causa por conta dessa empatia que o Belintani tem com as pessoas e com seus subordinados, né? Então, você vai no Bahia hoje e você percebe os funcionários realizados, felizes, satisfeitos. Quando que você vai no Vitória e você percebe os funcionários, eles andam com medo, porque o presidente impõe medo, não impõe transparência, não impõe diálogo. Eu acho que é a grande diferença. Eu acho que se Paulo Carneiro acordasse para isso, né, e não ficasse lá na década de 90 no modo de tratar as pessoas, o Paulo Carneiro teria uma oportunidade de dar um salto na qualidade da sua gestão, porque entender ele entende, né? E Belintani, por não ser oriundo de futebol, talvez precise até entender um pouco mais de futebol, mas ele precisa principalmente entender da gestão do clube, porque gestão do futebol, ele precisa contratar alguém que entenda de futebol. Não necessariamente ele precisa entender de futebol. Ele precisa contratar alguém, um diretor de futebol, que no caso hoje é o Diego Serri, que entenda de futebol e faça a gestão do futebol. Eu acho que, para mim, essa é a principal diferença entre os dois.
falando que eu acho que um bom gestor é aquele gestor que fica no bastidor, sabe? Aí, principalmente no futebol, quem tem que aparecer, quem tem que sobressair, dar destaque para a mídia, são os atletas, a comissão técnica, quem faz de fato o futebol. Um bom gestor, um presidente do clube, para mim, tem que ficar no bastidor, cuidando do gerenciamento do clube, do patrimônio, da questão financeira, né? E deixar a parte mesmo para o futebol, para quem entende. Então, eu não gosto desse modelo do Paulo Carneiro, que é o modelo do Celso Petralha, no Atlético Paranaense, do Eurico, do Castilho Andrade, que fala demais, entrevista demais. Eu acho que não precisa, acho que não cabe. Tem que dar entrevista sobre futebol, é o jogador. Quem tem que falar sobre como é que o time vai jogar é o treinador. Quem fala sobre contratação é o diretor de futebol. E no Vitória hoje parece que não tem isso. Parece que ele centraliza tudo, ele manda em tudo, ele fala de marketing, ele fala de sócio, ele fala de contratação, ele fala de patrocínio. E eu acho que tem que descentralizar. Eu acho que no Bahia, né, como o Belintani, talvez como o Emerson falou, por não ser um homem diretamente do futebol, talvez ele faça melhor essa gestão, né? Que eu acho que é o que eu entendo dessa forma, que é melhor para o futebol, a gestão de bastidor. Para mim, o grande presidente, o grande gestor do futebol tem que ficar no bastidor e deixar a parte mesmo do futebol, do campo, da divulgação, da relação com a mídia, para relações públicas, para a galera do marketing, para os atletas, para a comissão técnica, enquanto o presidente tem que ficar no bastidor e vir a público para falar, quando realmente for algo realmente muito necessário, de uma grande polêmica, de uma grande questão realmente que envolva o clube. Eu acho que não precisa estar o tempo todo na mídia, como você falou, e estar o tempo todo discutindo, trazendo, criando polêmica, está todo mundo contra ele, contra o Vitória. Acho que isso prejudica mais ainda o clube, né? E fica uma coisa muito autocentrada. Eu acho que, para mim, no futebol, quem tem que estar sempre em evidência são os atletas, a comissão técnica, quem faz o jogo. O restante, que a gente sabe que é muito importante, mas é bastidor. É patrocínio, é marketing, é finanças, é a gestão do clube, é a fisioterapia, tudo isso é no bastidor. Quando for necessário falar sobre o centro de treinamento, sobre fisioterapia, aí você traz a pessoa responsável, que seja o presidente, seja o fisioterapeuta, o médico, né? Mas acho que não cabe ficar o tempo na figura do presidente. Concordo com ele, ele entende muito de futebol, mas ele adota uma postura como se ele fosse o dono do Vitória, a grande figura, a figura mais importante da Vitória. Não é. Nenhum jogador pode estar acima do clube, muito menos o presidente. E principalmente o dono da verdade, né? O dono da verdade. Essa é a postura dele. Ninguém entende de futebol, aí, né? É só ele, o Paulo então... É verdade. Exatamente. E assim, a fala dele, ao invés de atrair, né, e juntar as pessoas para ele e para o clube, ele repele com a fala e a forma como ele fala. E isso é prejudicial ao clube. Né? Então, até o próprio torcedor do Vitória se sente muitas vezes repelido por ele, pela forma como ele fala e os termos que ele usa em relação à própria torcida do Vitória. Né? Então, não é uma fala acolhedora, é uma fala justamente de briga, bélica, sempre, o tempo todo. Né? E é isso que diferencia. Né? O Belintani precisa ser... Não, o Belintani, quando precisa ser duro, ele é duro, mas é duro nos momentos que precisa. Né? E sabe atrair o torcedor para o seu lado, atrair o apoio, né, na sua fala. Então, é isso. A minha restrição em relação à gestão, a forma, não é nem a Paulo Carneiro, porque eu não tenho nada contra a pessoa Paulo Carneiro, mas a forma como ele gere o clube é essa. O dia que ele entender que ele precisa se relacionar melhor com as pessoas e que ele não é o dono da verdade, ele tem condições de dar um salto na qualidade da gestão, porque ele entende de gestão e entende de futebol. E ele tem experiência, porque ele já fez o Vitória ser o que ele foi. Né? O Vitória era, há pouco tempo, um clube muito organizado, vencedor, ganhador, né? Fruto do trabalho dele. Então, se ele agregar mais esse valor à gestão dele, que é a forma de comunicação, né, dele com as pessoas, eu acho que vai melhorar bastante. Bom, gente, o tempo não dá mais, eu vou encerrar, vou ficando por aqui, agradecendo aos convidados, parabéns a todos aí pelo debate. Emerson, parabéns por sua carreira, por ser ídolo da Nação Tricolor. Muito obrigado por estar aqui presente. Fabrício, sucesso sempre para você, velho. Bom trabalho aí na Rádio Sociedade. Jessé, muito obrigado pela participação aí. Bom, gente, vamos encerrando aqui mais um vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal, veja nossos vídeos e até o próximo domingo.